Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí vai depender de que horário vocês estão aqui me assistindo, tá certo? Eu sou a professora Isabela de Língua Portuguesa, tá? E a gente vai iniciar os nossos trabalhos aqui, online, né? Vamos tirar as dúvidas ao vivo, tudo certinho, tá ok? Eu quero começar do processo de formação de palavras, que nada mais é, né, do que nomenclaturas, né, que vão ser dadas a partir de cada processo que fez com que as palavras fossem formadas, né? Então, cada palavra vai estar dentro de um tipo de processo que a gente vai destrinchar aqui, tá certo? Antes de quê? Porque vogal temática, eu tenho aí A, E e O, né? Mas eu só vou ter naquelas palavrinhas que não sofrem flexão de gênero. Eu não digo caso, né? Como casa, caso, não. Eu até tenho a palavra caso, né? Mas aí tem outro significado. Não é o masculino de casa, né? Pente, penta, não, não é isso. Carra, carro, não. Então, essas três palavras são palavras que não sofrem flexão de gênero, beleza? Então, aí, ok, elas vão significar aí a vogal temática. Mas, quando a gente fala em desinência, e eu penso em desinência de gênero, obviamente, aí eu estou usando essa desinência para fazer a distinção entre masculino e feminino, tá? Então, lembra aí, desinência de gênero vai identificar se a minha palavra é feminina ou se ela é masculina. Menino, masculina. Menina, feminina, tá? Depois, eu tenho a desinência de número. O que é a desinência de número? Galera, pensa aí. Gênero, pensa masculino e feminino, tá? Desinência de número, singular e plural. Como é que eu identifico se uma palavra está no plural ou está no singular? Galera, a forma mais tradicional da gente fazer isso é através do S, né? Casa, casas. Beleza? Então, o meu S vai ser uma desinência de número, tá? Galera, e seguindo, eu trouxe para vocês aqui um quadro com desinências verbais, né? A gente ficou das desinências nominais e a gente tem as desinências verbais. Não precisa ficar desesperado, pensando que, nossa, como é que eu vou saber? Eu não sei conjugar esses verbos todos, esses tempos, modos, eu não entendo nada. Calma, tá? Aqui o nosso intuito não é esse. Eu só trouxe para mostrar para vocês, para exemplificar mesmo, né, como que vai funcionar aí essa desinência verbal. Então, eu tenho aí nesse primeiro caso, nos verbos, tá, que forem de primeira conjugação, estiverem no modo indicativo, no tempo pretérito imperfeito, terminação vá e vê. Cantavas, cantáveis. Então, aí eu tenho esse vai e o vê como desinências verbais. Então, galera, a importância das desinências verbais é justamente para diferenciar em que tempo e em que modo o meu verbo está. Como que eu vou saber se ele é presente, passado, futuro? A partir das desinências, senão seria tudo igual, tá? Então, é por isso que a língua portuguesa ela é tão complexa, né? Ela é muito complexa porque a gente acaba tendo muitas desinências, muitos tempos e modos, tem muita variação, diferente do inglês, né? O inglês já não tem tanta variação quanto o português. Então, por isso que sim, o português é uma língua difícil, mas a gente já tem que agradecer aí de ser brasileiro, né? E falar português desde sempre, enquanto a nossa língua materna. Então, isso facilita muito os trabalhos. A gente não aprende do zero, igual um estrangeiro, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, no primeiro caso, o vai e o vê como desinências do pretérito imperfeito, tá? Agora, eu também tenho no pretérito imperfeito o ia e o ie. Devias, devias, tá? Então, eles vão marcar aí o meu pretérito imperfeito, só que nos verbos de segunda e terceira conjugação. Ai, professora, eu não entendi. Qual que é a diferença do primeiro caso? No primeiro caso,
eu tenho o verbo cantar. Cantar termina com ar. Se termina com ar, primeira conjugação. No segundo caso, eu tenho o verbo dever. Termina com er, segunda conjugação. Tá bom? Gente, e aí essa lista vocês podem depois consultar direitinho. É bom para que vocês, de repente, fazendo uma prova de concurso, né? Vocês consigam lembrar que, olha, eu tenho em que tempo, podem perguntar para vocês, em que modo, que tempo está o verbo cantara, né? O que é cantara? Ah, esse esquisito, não sei, a gente quase não usa cantara, né? Gente, o cantara, esse irá aí, marca o quê? O meu pretérito mais que perfeito, tá bom? Então, esse quadrinho, ele é importante para que vocês possam fazer essas consultas, mas eu não vou cobrar isso, né, a fundo, nada disso na prova, tá? Eu só tô 2 tipos, tá? Então, professora, eu posso botar só composição na prova? Não. Tem que dizer qual que é o tipo da composição. Se ela é por justaposição ou por aglutinação. Eu costumo dizer que a composição por justaposição é o quê? O que é justapor? É juntar, né? É juntar alguma coisa. Então, quando os radicais eles são mantidos sem alterações, ou seja, eu tenho 2 palavras, tá, que se juntaram para formar uma só. Quando isso acontece, quando eu faço isso e eu não perco nenhuma letrinha nesse processo, eu tenho uma justaposição. Agora, quando eu faço esse processo, né, de juntar 2 palavras para formar uma e alguma coisa se perde, alguma letra se perde, pronto, eu estou aglutinando. Então, vamos lá. Primeiro caso, composição por justaposição. Pensa, justapor, juntar. Então, eu estou juntando palavras. Nesse meu primeiro exemplo, eu tenho aí passatempo. O que é o passatempo? Gente, formação de passa com tempo, né? Juntei e fiquei com passatempo. Pronto. Então, cuidado, porque nesse caso aí, ó, passatempo não tem hífen. Poderia pensar, professora, não tem hífen, então não é composição. Não, calma. Lembra aí também que com o novo acordo ortográfico, muitas palavras perderam o hífen, né? Se juntaram aí. Mas nem por isso deixaram de ser uma composição por justaposição. Tá certo? Então, eu tenho passatempo, 2 palavras que se compuseram por justaposição. Depois eu tenho arco-íris. Então, eu tenho a palavra arco e a palavra íris. Juntei as duas e tenho arco-íris, tá? Não perdi nada. Sexta e feira. Formei a palavra sexta-feira, um dia aí da semana. Tá ok? Agora, composição por aglutinação, como eu disse para vocês, alguma coisa vai se perder. Pensa, quem se aglutina, quem se aglomera, né, acaba se perdendo no mundo. Então, quando eu tenho uma composição por aglutinação, é todo mundo se embolando ali e alguma coisa vai dar errado, alguém vai se perder, tá? Pensa, composição por justaposição. As pessoas se juntam, bonitinhas ali e pronto. Ninguém se perdeu. Agora, composição por aglutinação, essas pessoas vão se juntar, vão se aglomerar ali, vão se aglutinar. Pronto, deu ruim. Então, alguma coisa ali vai se perder. Exemplo, lobisomem. Eu tenho a junção aí de lobo e homem. Galera, cadê o O da palavra lobo? Não tem. Ele se perdeu no ato da minha composição por aglutinação, eu acabei perdendo aí o O. Até por uma questão sonora, tá, gente? Então, não dava para eu ter um lobo, isomem e homem. Ia ficar esquisito, né, pra gente falar e tudo mais. Então, optou-se por retirar esse O. Então, eu tenho aí, ó, lobisomem. E perdi também o H, né? De homem. Eu tenho pernilongo. O que é pernilongo, gente? É junção de quê? Perna longa,
tá? Muita gente não sabe, mas pernilongo é perna longa. Então, eu juntei as duas palavras, perna e longo, e acabei perdendo aí alguns termos. Então, eu tenho o pernilongo, composição por aglutinação, tá? Seguindo aí, a gente tem planalto. O que é o planalto? É o plano alto, né? Juntei, formei planalto. Plano alto, perdi o O. Se eu perdi o O, pronto, composição por aglutinação. Tá, galera? Então, pensa assim. No processo de formação chamado composição, eu tenho dois tipos, composição por justaposição e por aglutinação. Nos dois casos, eu estou compondo palavras, tá? Estou juntando palavras. Só que na justaposição, eu junto e não perco nenhuma letra. Na aglutinação, eu junto as palavras e perco alguma letra. Beleza? Podemos e sufixal. Se não der, derivação parassintética. Beleza? Depois, a gente saindo um pouco dessa seara, a gente tem a derivação regressiva. Galera, pensa em regressiva enquanto algo que está regredindo, tá? O que é regredir? Como assim regredindo, professora? A derivação regressiva é a palavra que ela é derivada de um substantivo, né? E vem de um verbo. Como assim? O combate, a fuga, o ataque, o conto. Gente, quando eu coloco esse o na frente de combate, ele vira um substantivo, né? Então, eu tenho aí o combate. Gente, mas de onde que veio o combate? Veio de combater. Combater é um verbo. Gente, o verbo na língua portuguesa, ele é tudo. Ele é o macro, tá? Então, eu tenho combater, é o meu verbo, é o mais forte. E aí, ele se transformou em um substantivo quando eu botei esse artigo, o, na frente de combate. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou o quê? Regredindo, eu estou caindo, eu estou enfraquecendo um pouquinho. Porque o verbo ele é mais forte. A fuga vem de fugir. Fugir é o meu verbo, né? Então, ele antes era um verbo, se transformou em um substantivo. A fuga das galinhas, tá? O ataque. Bom, o ataque veio de atacar. Tá? Atacar um verbo se tornou um substantivo. O conto, gente, o conto vem de cantar, né? O cantar aí é o verbo, é o forte. Aí ele se transformou no substantivo o conto. Beleza? Então tem uma derivação regressiva. Lembra que eu estou regredindo, estou caindo. Tranquilo? Derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É quando uma palavra é empregada fora de sua classe normal. Então, eu posso dizer assim, ó. Eu estudo no ação 1. Como assim, gente? O que vocês entendem? O que é isso? Gente, quando eu digo que eu estudo no ação 1, eu quero dizer que eu estudo no colégio ação 1, né? Esse ação 1, ele é antes, ele seria, né, no colégio, que seria colégio, que era um substantivo comum, se transformou em quê? Num substantivo próprio. Por quê? Ação 1 é o nome do colégio. Então, quando eu faço isso, quando eu digo eu estudo na ação 1, eu quero dizer que eu estudo no colégio, que se chama ação 1. Então, quando eu troco esse ação 1 por colégio, eu tenho aí uma derivação imprópria. Pensa que é impróprio trocar, não é apropriado eu trocar um substantivo comum por um próprio, tá? Depois eu tenho, você é um Judas, você é um Caxias, né? Quando eu posso dizer assim de alguém. Gente, Judas e Caxias seria um substantivo próprio, né? Só que aí, nesse caso, eu estou usando enquanto um substantivo comum. Você é um Caxias, né? Caxias seria um quê? Seria um lugar. Então, seria, aí em caixa alta, né, letra maiúscula, um substantivo próprio. Mas eu estou usando um pouco fora, estou usando como uma característica, né? Estou dizendo que você é uma pessoa Caxias, você é muito certinha, não chega atrasado nunca, você é um Caxias, tá? Então, eu estou usando aí de maneira comum, enquanto substantivo comum. Mas essa derivação imprópria, ela é que menos cai, tá?
para vocês, que é a que menos cai em concurso. Vamos focar mais nas outras. Seguindo aí, a gente tem outros processos, tá? São bem mais simples, que já tá até internalizado na vida de vocês, sem que vocês saibam muito bem que faz parte de processo de formação de palavra. Beleza? Mas o que eu tenho aí? Eu tenho abreviação. O que é abreviação? Gente, é retirar uma palavra, tá? Uma parte da palavra primitiva e manter o seu significado. Ainda assim, tá? Ainda sem essa parte. Então, eu tenho Fla, Flu, Mengo, Cine. O que é Fla? É Flamengo. Flu, Fluminense. Ou Mengo também é Flamengo. Cine, cinema. Galera, então tudo isso daí é uma abreviação. Eu estou abreviando as palavras e ainda assim elas têm significado, né? São termos que são muito claros pra gente. A gente consegue fazer as associações. Tranquilo? Agora, reduplicação é um outro processo, né? Em que se repetem sons iguais ou semelhantes, onomatopeia. Então, eu tenho aí vira-vira, ping-pong, tic-tac. Faz parte do processo de reduplicação. Então, eu estou o quê? Duplicando. Pô, muito fácil, gente. Eu estou usando a mesma palavra. Dupliquei as palavras. Então, tranquilíssimo, reduplicação, tá? Depois eu tenho aí sigla. O FRJ, o ERJ, FGTS, MEC, INSS. Gente, tranquilíssimo, né? Eu posso entender como sigla quando o termo, né, ele foi trazido pra gente quanto uma sigla, porque ele tem conhecimento já nacional ou não nacional, mas tem um conhecimento geral, né, da população. Então, o FRJ, todo mundo, ou quase todo mundo sabe, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? MEC, Ministério da Educação e Cultura. Tá bom? Neologismo. Gente, eu adoro esse processo. O neologismo é o quê? Neo é o quê? Novo, né? Então, esse novo, é a criação de novos vocábulos, que é palavra, né? Criação de novas palavras a partir de novas tecnologias, ideias, sentidos. Gente, a língua portuguesa ela é muito viva, né? Ela é ampla demais e ela desenvolve por meio dos falantes, por meio dos nossos, das nossas interações sociais. Então, a gente está criando palavras o tempo todo. Por exemplo, vestibulando. Não existia, né? Então, eu tenho aí vestibulando. É a pessoa que está estudando, tá estudando para passar no vestibular. É um vestibulando, mas não existia. Navegar na rede. Nesse caso, esse navegar na rede... Gente, o sentido de navegar sempre foi embarcações, né? Tô navegando em alto mar. Agora, quando eu digo navegar na rede, eu posso nem dizer na rede, eu tô navegando, gente, tô aqui navegando. Bom, vocês estão vendo que eu não tô navegando, né, em alto mar. Então, eu tô navegando onde? Na internet, tô navegando nas redes sociais, beleza? Então, eu tenho aí uma outra implicação do termo navegar. Eu tenho também o deletar. O deletar, da maneira como ele é trazido hoje pra gente, é muito no âmbito da tecnologia, né? Eu falo assim, eu vou deletar você da minha vida. Bom, isso é um neologismo, porque o deletar, inicialmente, ele foi feito para apagar, né? O delete aqui das nossas teclas. Então, quando eu uso deletar você da minha vida, eu vou deletar você da minha vida, eu quero te apagar. Então, a gente está usando essa palavra com outro sentido, na verdade com o mesmo sentido, mas em outro aspecto mesmo, né? Em outro tipo de interação. Eu posso falar assim, a Juliana tá ficando com o Maurício. Como assim ficando? Ficar, o verbo ficar tem sentido de permanecer, não tem? Permanecer em algum lugar. Agora, quando eu digo que a Juliana tá ficando com o Maurício, eu quero dizer que ela tá o quê? Paquerando, eles estão se relacionando.
Tranquilo? Então, eu estou usando aí o ficar enquanto um neologismo, um novo significado. Então, neologismo é isso, criação de novas palavras ou palavras que já existem aplicadas com um outro significado, né, em outro contexto. Tranquilo?